Aí. Agora vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Dor de cabeça, você sofre desse mal? Como é que você sabia que existe mais de 150 tipos de dores de cabeça diferentes? Eu pesquisei isso hoje, fiquei impressionada. E os motivos são muitos. Se você sofre desse mal, seja dor de cabeça, enxaqueca, a gente vai desmistificar tudo isso a partir de agora. Seja bem-vindo, Tiago de Paula. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Bom, vamos então falar de dor de cabeça, enxaqueca, sintomas e tratamentos. Bom, grande parte da população tem dor de cabeça de forma crônica, né, doutor? Exatamente, exatamente. As mulheres acabam sendo as mais acometidas dessa doença. E, antes de tudo, só agradecer esse espaço, tá? Que é muito, muito bom falar sobre esse tema. É verdade. Que as pessoas confundem muito o que é dor de cabeça, o que é enxaqueca, e a gente vai conversar sobre isso. Exatamente, a gente vai tentar, nesse curto espaço de tempo que a gente tem aqui, diferenciar isso, mas pelo menos acender aí um alerta na sua ideia, assim, de se de repente é necessário procurar ou não um especialista. Exatamente. E viver em paz, né? Ter mais qualidade de vida, né, doutor? Exatamente. Assim, primeiramente, para conversar esse bate-papo, acho que a gente tem que definir o que é cefaleia e o que é enxaqueca, o que é uma doença. Perfeito. Tá bom? Cefaleia é um sintoma. Tá. É a dor de cabeça, é um termo técnico para falar dor de cabeça. Basicamente isso. E enxaqueca é o nome de uma doença. Tá? É a mais prevalente das cefaleias, é a que mais acomete as pessoas e a origem dela é genética. Tá? Enxaqueca é genética. A causa não é porque eu não bebi demais no carnaval, não dormi direito. Isso são tudo gatilho que a gente vai falar. E muito comum confundir. E é uma doença neurológica que afeta mais mulheres, né? Porque tem a enxaqueca. Né? Porque tem um componente genético associado. Né? É muito comum acreditar que a enxaqueca só acomete mulheres, não, acomete homens também. Tá. Né? É mais comum em mulheres, exatamente. Até por conta do hormônio e tal, né? Então eu acho que já vai por aí. Vamos falar de cefaleia? Já pode colocar a nossa primeira tela, porque aqui a gente vai diferenciar os tipos de cefaleias, que é a dor de cabeça comum, né? Que é como a gente fala. Então lá, a gente tem cefaleia primária e cefaleia secundária. Ótimo. Vamos falar de cefaleia primária, né? Que é a cefaleia tensional, a enxaqueca e a cefaleia em salvas. Pode colocar a tela aí para o pessoal acompanhar? Explica pra gente, doutor. Vamos lá. Primeiramente, o que é uma cefaleia primária? Tá? A cefaleia primária é aquela que tem origem genética. Tá? Então, não teve causa porque você bateu, porque você fez algo. É uma origem genética. E falando de origem genética, a gente fala de tipos, subtipos da doença. Então, são variantes da doença, essa questão de tensional, de enxaqueca, cefaleia em salvas. A fisiopatologia é a mesma, de hiperexcitabilidade cerebral. Então, o cérebro é mais hiperexcitado. E daí, quando a pessoa fica mais sensível, né, aos gatilhos, ela tem as crises, tanto de enxaqueca do tipo tensional, que é uma dor mais cervical, de enxaqueca, né, de enxaqueca que vai ter os sintomas mais neurológicos, como náusea, vômito, fotofobia, sonofobia. Sim. Tá? Que são sintomas que acometem muito a vida das pessoas. E, infelizmente, é muito confundido. Tá, então, e a cefaleia em salvas, que você acabou de colocando ali no TP, é uma cefaleia que ela acomete mais homens. Então, diferente da enxaqueca, que acomete mais mulheres. O que é a cefaleia em salvas? A cefaleia em salvas é uma dor de cabeça muito forte, que ela sobe de intensidade em poucos segundos, tá bom? E o paciente, ele não consegue nem se comunicar direito com as pessoas. Ele fica andando de um lado para o outro, geralmente, e confunde-se muito com enxaqueca. Né? Acredita-se que a cefaleia em salvas, né, nos pacientes, os pacientes demoram muito tempo para receber esse diagnóstico de fato de cefaleia em salvas. Então é uma dor de cabeça que ela sobe com uma intensidade muito rápida, em poucos segundos, fica por um bom tempo, o paciente sentindo dor, e depois de um tempo o paciente deixa de ter, né, e fica bem. Então, são crises. São salvas, são crises. Por isso que tem o nome salvas, do exército mesmo, de vários tiros. Entendi. E a pessoa sofre muito, é muito intensa essas dores. Tratamento geralmente com oxigênio, né? Não é com um monte de remédio, mas como o paciente demora para receber esse tipo de diagnóstico. Oxigênio? Oxigênio. Então, diagnosticado com cefaleia em salvas, a pessoa tem que ir para o hospital. O tratamento da crise é no hospital. É no hospital e com oxigênio. Caramba! Mas graças a Deus hoje tem tratamentos para a gente evitar com que essas salvas, depois que fez o diagnóstico,
o paciente deixe de ter essas salvas. Perfeito. Vamos então para as cefaleias secundárias, para depois a gente falar dos tratamentos, que aí eu acho que é onde todo mundo está querendo chegar, né? Então vamos primeiro descobrir o que são as cefaleias secundárias. Olha lá, ó. Infecções como sinusite e meningite, problemas vasculares, AVC, aneurisma, traumatismos cranianos, hipertensão arterial grave. Perfeito. Vamos lá. O que é uma cefaleia secundária? Aquela que não tem a causa genética. Aquela que qualquer outra pessoa pode ter, independente de ela ter os genes ou não, para ter esse tipo de dor de cabeça. Ela acontece, por exemplo, quando você tem uma gripe, um resfriado, ou quando você tem, de fato, uma meningite, né, que é uma coisa mais grave. Ela tem que pode um causar motivo. Tem um motivo principal. Um mote. Essas são tratadas no hospital. Tá? A gente trata a maioria das vezes as mais graves em ambiente hospitalar. São as que os médicos ficam muito com medo e você consegue descobrir com exames. Tá? Tanto um exame de tomografia, quanto um exame de sangue, ou até mesmo um exame de líquor, né? Numa meningite, por exemplo. Perfeito. Mas elas são as que as pessoas têm muito medo, de fato. Principalmente pacientes com cefaleias primárias, eles acreditam que têm as cefaleias secundárias, né? Muitas vezes. E procuram os hospitais. Exatamente. E não são tratados da cefaleia primária. Agora me tira uma dúvida, uma questão que eu senti aqui. Aquela dorzinha de cabeça que a gente sente às vezes todos os dias. Vamos supor, eu sou uma pessoa que eu tenho uma dorzinha de cabeça todos os dias. Que às vezes, sei lá, pode ser um jejum prolongado, que às vezes pode ser proveniente de alguma coisa que a pessoa comeu, talvez algum problema, sei lá, no fígado, algo do tipo, ou então, agora pós-carnaval. Tenho certeza que tem um monte de gente que está assistindo a gente ali com aquela dorzinha de cabeça chata. Essa é uma dor de cabeça primária ou secundária? Primária. Primária, tá? Provavelmente primária. Tá? O que a gente, pensando num quadro de enxaqueca, por exemplo, a frequência das dores é uma característica super importante. Então, quando você ter dor, não é normal. As pessoas acostumam com dor. A dor rotineira. Aquela dor comum. Se você está tendo dor rotineira, na realidade é um sinal de alarme do seu cérebro falando que tem algo errado. Ou você está fazendo ele sofrer com desidratação, né, com algum fator externo, mas não é comum, é muito frequente. Aliás, ela é muito frequente, mas ela não é normal. As pessoas falam, é normal ter dor todo dia? Não é normal. Não é normal. Não é normal, isso é muito importante, gente. Não é normal ter dor de cabeça todos os dias. E aí, assim, levanta aquele alerta, né? Porque você precisa aí investigar o motivo daquela dor de cabeça todos os dias, né? Vamos colocar mais uma tela para a gente acompanhar alguns dos gatilhos para crise de enxaqueca. Porque aí são muitos. Exato. Né? Então, a gente tem jejum prolongado, estresse emocional ou relaxamento pós-estresse. Isso é muito doido, né? Porque às vezes a gente tem aquela emoção que trouxe aquele estresse, ou depois que passou tudo, sei lá, de repente um evento, algo importante, uma reunião de trabalho, depois que passou tudo aquilo, é que vem a dor de cabeça, né? Isso é muito doido. Tem até um nome. Mudança na rotina do sono, então assim, o sono influencia sim, né? Menstruação e alterações hormonais, como o doutor disse. O uso excessivo de medicamentos para dor, falaremos sobre isso. Exposição a luzes fortes, sons altos ou odores fortes. Vamos lá. Esse é um dos principais, né, partes daqui da nossa conversa hoje, que é o que confunde. As pessoas confundem esses fatores que são desencadeantes de crise como se fossem as causas da doença. Tá? Nenhum deles são a causa da doença. A causa da doença é uma predisposição genética. E daí, quando você é exposto a esses gatilhos, você acaba tendo crises. Tanto é que são fatores encadeantes de crises de enxaqueca. Assim. Exatamente, quando você é exposto a esse tipo de situação. Perfeito. E quanto mais descontrolada está a doença, ou com menos tratamento o paciente tem, infelizmente, mais sensível ele será a esses gatilhos. Tá? Então, por exemplo, vamos lá, falar do estresse que estava colocado ali. É um gatilho. Tá? Você ficou nervoso por uma situação. O normal é você ficar nervoso com essa situação, não ter dor. Gente, você tá me falando, tô ficando com dor de cabeça. Ai, é um assunto não sério, mas é verdade. É muito louco isso, né? Porque às vezes só de falar, a gente já começa a sentir. Eu brinco, eu falo assim, uma pessoa fala assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, na hora eu sinto uma pontadinha ali. Será que eu tenho uma predisposição genética? Provavelmente. Olha aí, tá vendo?
Jejum prolongado também, isso é muito comum. As pessoas falam, ó, já tô ficando até com dor de cabeça de fome. Exato, né? É um gatilho comum, mas que também, se a pessoa não tem essa predisposição a ter dor nesse tipo de situação, o que ela vai acontecer, não comeu, é ficar com fome. Sim. Não é para ter dor. Se você está tendo dor, é porque tem algo errado. Exatamente. Você está com fome, você ficou muito tempo sem comer, você tem que sentir fome. Você sentiu dor, aí já... E na mulher tem algo que é muito comum, essa questão do gatilho menstrual. Ela acreditar que é normal ter dor de cabeça na menstruação. Na verdade, não. Não. Né? Você conhece, provavelmente você que tem dor de cabeça na menstruação, tenho certeza que você conhece mulheres que não têm dor nesse período. Então, é normal, faz parte da menstruação ter dor? Também não. Tá? Ele é um gatilho de crise, não é a causa da doença. Uso excessivo de medicamentos para dor. E aí é uma questão, porque aquela dorzinha de cabeça que você sente todos os dias, aquele comprimidinho que você toma para aquela dorzinha ali diária, pode desencadear mais dor. Exatamente. E que ótimo que a gente está tocando nesse assunto. Esse assunto é um assunto dos mais importantes quando a gente fala de dor de cabeça e enxaqueca. Porque as pessoas, elas acreditam, por popular mesmo, acreditar que enxaqueca é uma dor de cabeça frequente. Então, está tomando o seu remedinho marronzinho, achando que está tratando a doença. Na verdade, não está tratando a doença, está tratando uma crise. E quanto mais remédios de crise você toma, maior fica a frequência das dores e menos aquele remedinho que você estava tomando todo dia funciona. Tá? E daí você acha que você não está resolvendo o seu problema. Na verdade, assim, eu já tomei o remédio e não passou a minha dor. Nossa, escuta isso em casa. Já tomei o remédio e ainda não passou a dor. Eu falei, não, calma, vai passar, sei lá. Não, tem que tratar o que está causando. Exatamente. Né? Hoje a gente entende a enxaqueca melhor do que se entendia antigamente. Hoje a gente sabe que a enxaqueca é uma doença genética de hiperexcitabilidade cerebral, tá? Que infelizmente os neurônios entram em sofrimento e uma das formas deles avisarem que não está legal é causando dor. Então, os tratamentos eles vão de encontro com essa hiperestabilidade, fazendo com que o cérebro fique cada vez menos excitado. E tratar a doença é o mais importante, e não só tratar a crise. Crise de enxaqueca não é igual a enxaqueca, tá? Isso tem que ficar muito claro. Essa enxaqueca que a gente sente todos os dias é diferente da crise. A crise é essa que você explicou. Você tem... Perdão. Imagina, pode continuar. Se você tem, por exemplo, se você tem crises de enxaqueca, se você tem dores de cabeça todos os dias, independente da intensidade, tá, isso é um problema. Tá? Isso é um problema. Entendi. E tomar remédios para dores de cabeça recorrentes não é a solução. A solução é você descobrir qual é o problema dessa dor de cabeça tão frequente. Tá? Claro que a dor de cabeça primária mais frequente é, de fato, a enxaqueca. Perfeito. Agora, aquela crise de enxaqueca que a pessoa tem que às vezes se trancar, eu já vi pessoas que tem que tomar banho no escuro, senta no chuveiro e fica deixando a água cair na cabeça, que não pode com nenhum tipo de exposição de luz ou som, aquela que te impossibilita de sair de casa, que te deixa acamado. Isso. Essa daí é aquela crise que precisa ser tratada na raiz do problema mesmo. E aí você vai ter que descobrir que pode ser... Quais são os problemas que podem ser? Por exemplo, alterações hormonais, e aí vai tratar o hormônio. Problemas também na visão, também pode ser? Vamos lá. Isso é muito boa essa pergunta também, porque também a gente vai ajudar a desmistificar muitas coisas na cabeça da população, de fato. Sim. Com relação a essas crises. Essa crise de enxaqueca que você falou é uma crise muito intensa. E tem paciente que tem dor todos os dias que fala, nossa, ele acha que a enxaqueca é só naquele dia que ele está morrendo de dor de cabeça. Naquele dia foi a crise mais intensa da enxaqueca. Provavelmente ela até começou antes um pouco mais leve e você Exatamente. já tem dores tão fortes que quando ela está leve você nem sente. Já tem dores no pescoço, já tem dores... enfim, você já vai sentindo que a crise vai vendo, a sensibilidade, porque a enxaqueca é um modus operandi do cérebro. Então, o cérebro de quem tem enxaqueca é mais hiperexcitado, como eu já falei. Mas o que isso vai causar na pessoa? Vai aumentar, de fato, a sensibilidade à luz, a sensibilidade ao som, a sensibilidade ao cheiro. Tudo isso já vai ser sintomas prodrômicos que já vão estarem acontecendo antes mesmo dessa crise intensa. Tá? Costumo até falar para os pacientes, vocês são como se fossem uma super-heroína em início de carreira. Porque você escuta mais que os outros, você sente mais o cheiro, independente de estar com a crise. Tá? Porque o cérebro ele já é mais hiperexcitado. Entendi. E a ideia é tratar a causa. Diminuir essa hiperestabilidade. Então, para a gente diminuir essa dor de cabeça diária,
quais são os passos fundamentais, assim, o primeiro passo? Primeiro, procurar um médico. Diagnóstico. Para saber de onde está vindo. Exatamente. O diagnóstico é o mais importante, principalmente para excluir aquelas cefaleias secundárias ali. Inclusive aquela dor levinha que você tem todos os dias, aquela dorzinha que você vai lá e toma aquele comprimidinho e aí ela passa. Procurar um médico com essa dor. Exatamente. Se todo mundo procurasse com essa dor, a gente conseguiria tratar a doença muito mais fácil, devolver essa pessoa para uma qualidade de vida melhor, o mais rápido. Porque o que acontece com frequência? Eu recebo pacientes quase todos os dias com dores diárias. Sim. Raramente chega alguém que não está com dor diária para mim. O comum é que, infelizmente, como eu sou um especialista, eu sou o topo. Né? E as pessoas que chegam para mim chegam com dores todos. Elas já foram ao oftalmologista, elas já foram procurar um otorrino, elas já fizeram de tudo antes de ir no neuro. Exatamente. Porque eles acreditam que tem outras doenças que não a enxaqueca. Eles querem. Exato, a gente sabe disso, tem uma questão social de você falar que tem uma doença enxaqueca, que é uma doença crônica. Sim. Assim como diabetes, assim como hipertensão. E muitas vezes as pessoas querem colocar a culpa nos gatilhos, por exemplo, o gatilho menstrual. Ele é a culpa de uma crise de enxaqueca que é pior no período menstrual? Não. Né? É com hormônio que a gente trata isso? Hoje a gente sabe que não. Né? É tratando a doença. Perfeito. Doutor, a gente tem um minutinho, mas eu tenho uma última dúvida que eu estou muito querendo saber. A região da dor, ela diz algo sobre a dor? Por exemplo, eu tenho uma dor na nuca, tenho dor desse lado, tenho dor na frente, tenho dor atrás. Ótima pergunta também, ótima pergunta, porque isso confunde muito, tá? Principalmente quando a gente começou a estudar as cefaleias lá atrás, tentava-se de fato colocar cada uma dentro de uma caixinha, tá? E hoje o que a gente percebe, por exemplo, num paciente que chega crônico, com uso excessivo de medicamentos de crise, tomando remédio o tempo todo, esse tipo de paciente, infelizmente, ele tem dor de todas as formas, tá? Vai doer no pescoço, que vai subir, vai doer aqui na frente, vai doer aqui em cima, vai dar pontada, enfim, ele vai ter dores e cada vez vai ser de um jeito diferente. Sim. E ao longo dos anos, o paciente que não trata a enxaqueca, a dor de cabeça dele vai modificando. Por exemplo, uma criança, ela costuma ter dores mais frontais. Quando entra na menstruação, as dores da mulher, ela começa a ter dores mais laterais. A doença vai cronificando, ela vai descendo para o pescoço e para o ombro, até começar a dor aqui muito forte e subir, até você ficar com dor no pescoço o tempo todo. E esse é um dos principais marcadores da enxaqueca. Né, e vai passar em ortopedista, vai passar em um monte de outros médicos tentando achar a causa, sendo que a causa é uma doença primária que não foi tratada. Olha só, gente, eu passaria horas perguntando sobre esse assunto, sobre enxaqueca, cefaleia, com o Dr. Tiago, porque é muito esclarecedor, só que assim, é um tema muito comum, é um tema muito popular. Eu tenho certeza que você sente essa dor diária, e se não você, provavelmente alguém que mora junto com você ou alguém muito próximo. Então faz o seguinte, procura o Dr. Tiago nas redes sociais, @Dr. Tiago de Paula, Tiago sem H, tá? Dr. Tiago de Paula, ele é médico neurologista, especialista em cefaleia. Então, assim, não vai mais ter dor de cabeça todos os dias, nem aquela dorzinha pequenininha que você já se acostumou. Exatamente. Certo, doutor? Exatamente. Esse tema é muito importante, a gente ficaria um tempão aqui falando sobre isso, mas vale a pena essa provocação que a gente fez em vocês aí, porque eu tenho certeza que a sua qualidade de vida, ou de quem você conhece, quem você ama, vai melhorar muito. Certo, doutor? Certíssimo. Muito obrigada. Eu queria ficar muito mais aqui falando sobre isso. Sim. Seja sempre bem-vindo na TV Gazeta, não somente no Você Bonita, porque esse assunto precisa ser falado. Com certeza. Muito obrigada de verdade. Eu que agradeço.